Vamos orar para iniciarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar mais a respeito de quem Tu és, na confiança em Ti. Pedimos o Teu Espírito a nos dar entendimento, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, hoje a última das 8 leis de saúde, a confiança no poder divino, ou confiança em Deus, né? Uma coisa muito interessante. Confiar. Nós confiamos em alguém que nós não conhecemos? Será que nós confiamos em quem alguma pessoa, algum estranho? Alguns podem até fazer isso, mas é perigoso, arriscado e é melhor não confiar em estranhos. A possibilidade de ser enganado é muito grande. Então, primeiro texto de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 17, o verso 3, se não me engano. João 17, 3. Vamos ver o que fala aqui. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, João 17 nos diz que a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Somente Deus é Deus, né? Como o único Deus verdadeiro. Então, se a vida eterna é essa, é conhecer a Deus, quanto mais nós conhecemos quem Deus é, mais nós vamos confiar nele. Certo? Então, o último dos remédios, das leis de saúde, na verdade, que pode servir como um remédio para a cura das doenças, do corpo, da alma, do espírito, é confiança no poder divino. Confiança em Deus. Para nós entendermos quem é Deus, 1 João capítulo 4. Então, 1 João 4, o verso... Tem o verso 8 e o verso 16 também. 1 João 4, 8 e 1 João 4, 16 vão nos dizer algo. No final do verso 8 diz, Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. E o verso 16 ele é mais interessante, é um que eu geralmente não usava, não estudava mais a fundo, especialmente para falar a respeito do amor de Deus, que Deus é amor, é mais o 1 João 4,8, que ficou mais conhecido, tanto pela música que tem, né, do verso cantado. Mas depois que eu vi uma citação no Espírito de Profecia, de que Deus é amor, utilizando o verso 16, me chamou a atenção. Bom, por que usou o verso 16? E vejamos só o verso 16, 1 João 4,16. E nós o que? Conhecemos. Então, olha só, a vida eterna, né? João 17, 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E nós conhecemos, então, começa a vida eterna aí, né? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. A gente só confia em quem a gente conhece. Importante isso. E cremos no amor que Deus nos tem. Crer. Conhecer e crer. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Interessante isso porque será que Satanás, no sentido de Satanás conhece a Deus? Satanás conheceu a Deus? Tiago, capítulo 2, o verso 19.
Tiago 2,19. Nós lemos assim, Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem e tremem. Satanás crê em Deus no sentido de que ele acredita que ele existe, ele crê, ele sabe, conhece, sim. Mas no sentido que ele confia, não. Esse que foi o grande erro de Satanás. Quando ele perdeu a fé em Deus e começou a ter fé em si mesmo. Começou a subir a sua autoestima, né? O orgulho, o egoísmo, a inveja, a cobiça. Tudo isso foi dando espaço para que ele deixasse o contato, a ligação de amor com Deus, que ele tinha, né, de submissão e voluntária, de amor, humildade, para o egoísmo. E aí surgiu a semente do mal no coração de Lúcifer. Os demônios creem, eles conhecem. Nós nunca vimos a Deus, nós não conhecemos. Por isso estamos numa situação diferente da de Satanás. Porque ele, tendo conhecido a Deus, se afastou. Mas nós não conhecemos a Deus. Por isso que Jesus veio. João, o próprio livro de João agora, capítulo 1, o verso 18 nos diz, ó, Deus nunca foi visto por alguém. Alguém de nós, né, ser humano. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então Jesus revelou o Pai. Jesus revelou Deus, o amor de Deus. Porque nunca tinha sido visto por nós. Nós não vimos, nós não conhecíamos. E Ele nos deu o conhecimento. E esse conhecimento é a vida eterna. Conhecer a Deus. Conhecer, primeiro passo, para crer e confiar. Isso que nós estamos falando é o quê? Vamos agora lá para Provérbios capítulo 1. Muito interessante isso, né? Provérbios capítulo 1 nos ajuda a entender esse contexto. Provérbios capítulo 1. Interessante, nós começamos nesse grupo, não foi bem por isso, né? Mas um dos primeiros e principais estudos que nós fizemos foi o livro de Provérbios. E voltamos agora para o livro de Provérbios, né? Encerrando a parte das 8 leis de saúde. E vejam só, Provérbios 1, o verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou da ciência, em algumas versões. Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Conhecer a Deus, né? Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A sabedoria, segundo 1 Coríntios 1, 24 e 1 Coríntios 1, 30, é Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus e foi feito por Deus para nós em sabedoria também. Quem rejeita o temor do Senhor é louco e rejeita o próprio Jesus. Que temor do Senhor é esse? Que é esse temor do Senhor? Será que é medo? Vejamos. Que a gente estava lá em 1 João, né? Voltamos para 1 João, perto do Apocalipse agora. 1 João, capítulo 1, 4, a gente leu o verso 16, mas vamos ler o verso 18. 1 João 4, 18. 4, 16, né? Nós conhecemos e cremos no amor de Deus. E vamos ver o 17 também, ó. 1 João 4, 17. E nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Olha que interessante. Olha as palavras que estão no nosso estudo, né, a respeito de hoje, né? A confiança no poder divino, a confiança em Deus. Então, ó, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Ó, 1 João 4, 17. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. E o verso 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Então, esse temor que está falando aqui, na minha versão, Almeida Corrigida Fiel, fala também na Almeida Corrigida, Revista e Corrigida. Mas a Almeida Revista e Atualizada, a ARA, a versão da Bíblia, fala em medo.
Nas 3, 4 primeiras vezes que usa essa palavra, usa medo no lugar de temor. E aí só na última vez ela fala temor. Então o temor no sentido de medo, isso não existe no amor. Isso não existe em Deus, porque Deus é amor, que a gente acabou de ler, 1 João 4:8, 1 João 4:16. Deus é amor. Então medo não existe em Deus. Quando nós temos o temor de Deus, o temor do amor, é um temor sem medo. E a gente já vai ver sobre isso em Salmo capítulo 31. Salmo 31, verso 19. Salmo 31, 19. Ó, quão grande é a tua bondade. Falando da bondade de Deus aqui. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. Quem teme a Deus, então recebe a bondade de Deus. Então, para os que te temem, a qual, Salmo 31, 19, né? A qual operaste, ou tem outras versões que diz, mostraste, para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. A Almeida Revista Atualizada, uma das versões da Bíblia, nesse texto, perde o seu significado original, passou por várias questões de tradução e está traduzido meio mal. Não tem a palavra confiam ali. Mas, segundo o original da Bíblia, o que quer dizer esse verso? A bondade de Deus é muito grande. E ele compara, vai receber a bondade de Deus quem? Quem teme a Deus e quem confia em Deus. Ele coloca em igualdade, tanto quem teme como quem confia. Ou seja, ele está dizendo que o temor de Deus tem a ver com confiança. Confiança no temor, no poder divino, o temor do Senhor. E voltando para Provérbios agora, ali para o próximo livro, né, depois de Salmos, Provérbios, capítulo 1, nós vimos, né, o verso 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, o princípio da ciência, o princípio da sabedoria, daí segundo Salmo 111, verso 10. Mas o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, o conhecimento de Deus, conhecer a Deus, essa é a vida eterna. E se essa é a vida eterna, o temor do Senhor, nós vamos ver agora em Provérbios capítulo 1, o verso 29. Porquanto, se referindo às pessoas que não ouviram o que Jesus disse, né? Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, odiar o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Verso 30, né? Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Aí vem o verso 31. Portanto, comerão dos frutos do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas, agora só, Provérbios 1:33, o último verso. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Quem gosta de matemática sabe que uma das coisas de matemática é aquela sigla, o símbolo de igual, né? Aí tem as fórmulas, as equações, daí vai ter isso daqui é igual a isso. São duas coisas escritas diferentes, mas que no final vão ser iguais, né? Aí dá para fazer um monte de coisa só com base nisso, né? X, Y e vai indo, né? Tá. Quando a gente está vendo, estudou aqui, Deus é amor. Então, no lugar de Deus, a gente pode colocar a palavra amor, que vai descrever uma das características de Deus. E uma das outras características de Deus, a gente viu, né? A bondade de Deus se revela em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, o verso 16, tem um jovem rico que chega para Jesus e diz, bom mestre, chama Jesus de bom. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele estava querendo obter a vida eterna pelas suas obras, pelo que ele faz.
que ele fez. E aí Jesus disse, e ele disse-lhe, Jesus no caso, verso 17, Mateus 19, 17. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. É contraditório, né? Jesus veio estabelecer o reino, parece contraditório, não é contraditório, melhor dizendo, né? Muitos ficam pensando, mas como assim Jesus mandou guardar os mandamentos se a salvação não é pela guarda dos mandamentos? Aí que está, esse é o resultado da salvação. É necessária a guarda dos mandamentos? É, porque os mandamentos de Deus, na verdade, são o amor. Se a gente não amar uns aos outros, não poderemos estar no céu. Porque vai surgir problemão de novo. Então Deus não pode permitir esse problema do pecado de novo. O contrário do amor é o egoísmo, o ódio e um monte de outras coisas, né? Inveja, cobiça. Então Deus não pode permitir isso de novo no universo. Senão haverá um outro problema. Então Deus, para resolver isso, ele tem que nos ensinar a guardar os mandamentos, para nos habilitar a morar no céu. Isso chama santificação. Mas não é o fato de eu tentar fazer o certo que vai me deixar salvo. Por quê? Porque nós não somos bons. Deus somente é bom. E ali, ó, Deus é bom. Deus é bom. Não há nenhum bom senão somente Deus. Deus é amor, Deus é bom. Quando a gente volta lá em Provérbios, o trocadilho, então, da fórmula da matemática, se Deus, uma das características dele, é bom, vamos ver lá em Provérbios 1, o verso 29, que está dizendo, ó, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, a gente troca Senhor, que é a palavra para Deus, né, Jeová, por bom, ou bem, no caso. Sinônimo ali de bem, de bom é bem. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do bem. Então, o temor do bem. Verso 33. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Então, o temor do mal é medo, que gera morte. Mas o temor do bem é confiança em Deus, que gera vida. Essa é a diferença do temor. Um temor é respeito para com Deus. É confiança, como nós lemos, Salmo 31, 19, né? Confiam. Os que temem a Deus, os que confiam em Deus, colocando em paralelismo, né? Sinônimos. Então, confiar em Deus. O que é essa confiança? A gente confia e aí é um passo a passo. Nós conhecemos, aí a gente passa a crer e aí isso cresce a ponto de confiar. A crença, no sentido de confiar, é algo mais elevado. De simplesmente crer, de acreditar, de conhecer. Mas quanto mais a gente... Aí vai... Isso se resume em fé. A fé. E aqui o conselho, né, de Jesus. Quando Deus nos dá um conselho, Jesus nos dá um conselho. Será que esse conselho podemos acreditar, podemos confiar nesse conselho? O texto de Hebreus, capítulo 11, vai nos dizer... Hebreus, capítulo 6. Vai nos dizer o verso 17. Hebreus 6, 17. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Então aqui está em um outro contexto, mas o que nos interessa é a informação de que o conselho de Deus é imutável. Se Deus dá um conselho, o princípio, né, o conselho em si é imutável. Não existe algo melhor que aquilo, já é o melhor que podia. Se Deus está dando um conselho é porque Ele sabe. A imutabilidade do seu conselho. Lá em Provérbios 1 nós vimos, né, os versos 29 a 33, que rejeitaram o meu conselho. As pessoas que rejeitaram o conselho de Deus, de Jesus, da sabedoria, rejeitaram o temor do Senhor, o temor do bem,
e aí acabarão tendo o temor do mal nelas, sobre elas, que é o medo. 1 João 4,18 diz que o medo, né, o perfeito amor, lança fora o medo. Então o temor do bem, o temor do amor, o temor de Deus, vai nos tirar fora o medo. Porque tem medo, é como se fosse a pena, o castigo em si, né, a consequência. E aí quem tem isso não é aperfeiçoado no amor. Deu para entender até aqui? Tá, por que isso é tão importante como remédio? A oitava lei de saúde, né? Confiança no poder divino. Confiança no poder. É interessante que no original, lá no livro, na Ciência do Bom Viver, que traz as 8 leis, ele fala confiança no poder divino. É confiar em Deus? Sim, mas por que confiança no poder divino? Timóteo, agora. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso... Antes de Hebreus aqui, ou um pouquinho para trás, 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16 e 17. Nós lemos assim, ó. Toda a escritura é divinamente inspirada. Existe um é, no original tem esse é, tá? Então algumas versões não tem, mas o original tem. Então, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir ou repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos parar por aqui. Então, toda a escritura de Deus toda a escritura é inspirada, é divinamente inspirada. Então, se toda a escritura é divinamente inspirada, então desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus dá conselhos, orientações, a palavra dele está ali e ela é de Deus, é divinamente inspirada, não é de homens, é de Deus. Os homens só escreveram, colocaram na nossa linguagem, né? E na linguagem da época, daí teve que ser traduzido. E daí no processo de tradução, muitas vezes acontece algumas dificuldades, né? E aí pode se perder alguma coisa. Mas, em resumo, é de Deus. E é proveitosa. Para quê? Então Deus escreveu a Bíblia e nos deu ela, as escrituras, com qual objetivo? E é proveitosa. Qual o proveito, a utilidade da Bíblia? Para ensinar. De repente, a gente aprende, né? A lei de Deus. Tá, tem que fazer isso, não é para fazer aquilo. Tá. Por exemplo, nós estudamos as leis de saúde. Nas 8 leis de saúde nós aprendemos, tem que fazer isso, não tem que fazer isso, como algumas coisas, né? Coisas que nós precisamos fazer, conselhos de Deus e o que não fazer. É proveitoso para ensinar. Beleza, eu aprendi. Eu aprendi que não é para comer chocolate, tá. Mas aí eu, sabendo que não é para comer chocolate, isso não faz com que eu deixe de comer chocolate. Só saber não muda nada. De repente eu vou lá e tô comendo chocolate de novo. De repente aí eu, que coisa, não quero isso. E aí eu começo a me sentir mal. Aí toda vez que eu como chocolate, eu vou ficar doente, aquilo, vou engordar e tal, vai ter medo. Medo, né? Elemento medo ali em presente. O conhecer a verdade, por si só, na verdade, piorou minha situação, porque eu passei antes, que talvez a pessoa comesse chocolate, pensava que estava tudo bem, e ela vai passar agora a sentir medo, se sentir mal, porque... Então, simplesmente parar por aí não resolve o problema, só aumenta. Então, o conhecer, ensinar, alguém ensina, aprendeu, tá. Agora vai repreender, a palavra de Deus diz, não era para fazer isso. Repreensão, a gente não gosta, né, mas a repreensão. Provérbios 1 vai falar sobre a repreensão de Deus, se a gente aceita ela, resultado é bom. Se a gente rejeita, problema. Então, a gente aceita a repreensão. Tudo bem, senhor, é verdade. Não dá certo, meu coração é mau. A gente se humilha perante Deus, a gente pede perdão, a gente se arrepende. O verdadeiro arrependimento vem de Deus. Romanos capítulo 2 fala sobre isso. O verdadeiro arrependimento vem de Deus. Nos deu o arrependimento. Deus nos dá o arrependimento. E aí, depois que a gente então opera esse processo, né, de arrependimento, de confissão, de renunciar o pecado, aí vem o quê? Para repreender, para corrigir. Tornar certo, corrigir, ensinar o certo. Então Deus vai agora nos ensinando a fazer o certo, vai tirando o nosso gosto
Se a gente pedir de fato, né, conforme Ezequiel 36, 26, que Deus tire e cumpra a promessa dele de tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, Deus vai ouvir. E vai corrigir, nos ensinar a fazer o certo. E para instruir em justiça. Aí a gente vai continuar aprendendo na justiça. Vejam só, o objetivo disso é o verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Deus quer que nós aprendamos a fazer o certo de coração. A palavra de Deus, então, tem esse poder. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, é útil. É por meio da palavra de Deus que nós podemos vencer. Disso tudo que a gente aprendeu, se só ficar no conhecimento teórico, e a gente vai ficar num estado pior do que antes, mas a gente precisa de algo externo, uma força, uma ajuda, um poder divino atuando em nós. Porque a gente percebe que a nossa luta é no coração. A transformação dos hábitos de vida somente terá efeito duradouro e saudável se começar de dentro para fora. Do coração para o exterior. Ezequiel 36, 26, que a gente comentou, vamos ler lá. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus prometeu fazer isso. Esta é a palavra de Deus que tem poder. Nós, então, devemos clamar por Deus, a Deus por esta promessa. Outra promessa de Deus para nós está no livro de... Deixa eu ver aqui. Isaías, capítulo... Deixa eu só achar aqui. Capítulo 27. Isaías, capítulo 27, o verso 5. Deus dizendo, né? Num contexto, Deus estava falando para o povo lá, mas é para nós hoje também. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Deus está dizendo que nós nos apoderemos, ou seja, tomar esse poder para nós. Nos apoderemos do que? Da força de Deus. Da minha força. E faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. A mudança dos hábitos, digamos, o exemplo que eu dei, né? Não comer chocolate. Somente vai ser possível fazer isso em paz, por amor, quando Deus mudar o meu coração. Tirar a maldade, o gosto pelo que é ruim do meu coração, me dar o gosto pelo que é bom. É ruim no resultado final. Pode até parecer bom na boca. É saboroso, mas é veneno, é prejudicial. E aí, essa mudança de nos libertar do engano, do que parece bom, mas na verdade não é, só Deus pode fazer. E a força necessária vem, o poder necessário vem de Deus. Por isso, né? Que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, faça paz comigo. A confiança no poder divino é o principal, é a base fundamental. É a base, né? É o fundamento. Para mudanças no estilo de vida, na alimentação, nos hábitos de exercício físico, de sono. Precisamos da ação de Deus em nós, senão nós não vamos conseguir. Por isso, essa é a recomendação que eu deixo. Conheça a Deus. Como que nós conhecemos a Deus? Na Bíblia, nas Escrituras. Esse é o conhecimento que pode nos tornar sábios para a salvação. 2 Timóteo 3,15, o verso anterior do que nós lemos antes.
conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Nas Escrituras está isto revelado, esse conhecimento que é um precioso depósito. Conhecer a Deus. Depois, confiar. Depois, crer, né, e confiar. Pela fé. Precisamos pedir isso a Deus. A partir disso, então, com o conhecimento de Deus e pedindo força para colocar em prática as leis dele, isso vai resultar em saúde para nós. A paz, fazer a coisa certa, mas com paz, com amor, pelo motivo certo. Esse é o desejo de Deus. E nesse contexto não tem a ver com saúde especificamente, mas tem a ver com confiança em Deus, como confiar em Deus e ser guiado por Deus e pedir a direção dele e ouvir a resposta às orações. Eu recomendo a leitura deste livro, Um Milagre Após o Outro, do pastor Pavel Goya. Ele, depois eu posso mandar ali. Não, acho que não tem PDF assim gratuito, esse tem que ser adquirido. Tem o vídeo no YouTube do testemunho do autor, né? Ele cresceu na Romênia comunista. Então era proibido o cristianismo e ele era cristão, a família dele era cristã lá na Romênia comunista. E aí, isso no 1900 e tanto. Como Deus conduziu a vida desse jovem, né, e toda a trajetória, ele vai contar aqui. Eu recomendo muito mesmo. Para nós vermos o que é a confiança em Deus. E aí, como que nós conhecemos a Deus? A Bíblia. Mas como que Deus nos conhece? Deus já sabe de tudo. Mas como que a gente estabelece essa relação, esse relacionamento com Ele? Oração. A oração. Então, a oração, ela é o meio de nós nos achegarmos a Deus, de estabelecermos e criarmos esse relacionamento com Deus. Por isso que Daniel, ele orava quantas vezes por dia? Ele separava um tempo para estar com Deus. Daniel capítulo 6, vamos ver lá. Ezequiel e Daniel. Daniel capítulo 6. O verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, um edito proibindo adorar qualquer deus além do rei. Uma blasfêmia isso, né? Mas naquele rei lá, Medo-Persa, né, ele foi enganado, levado a fazer isso. E aí, quem adorasse qualquer outro deus por um período lá de alguns dias, seria morto. E aí Daniel soube, não. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, o que ele fez? Entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então era o hábito dele, 3 vezes por dia, se ajoelhar num local, numa janela, virado para Jerusalém e orar. 3 vezes por dia. E aí veio uma lei dizendo, quem fizer adorar ou orar qualquer outro deus, exceto o rei, por um período de tempo vai ser morto. E ele soube disso, e o que ele fez? Não mudou a sua conduta. Se ajoelhou e orou, no horário, no local de costume. Daniel, esse exemplo de Daniel foi o que há uns 10, 12 anos eu comecei a seguir. Faz entre 10 e 12 anos. E eu comecei a estabelecer um horário, comecei a orar 3 vezes por dia. De manhã cedo, ali ao meio-dia, e final da tarde. Orações diferentes, digamos. De manhã era geralmente quando eu conseguia... No início, na verdade, era à noite, onde eu conseguia orar mais tempo, né? Aí depois, Deus foi me ensinando, me ajudando a levantar mais cedo e estabelecer hábitos, né, que permitissem isso. Aí, acordando mais cedo, então, geralmente, o período quando mais oro é de manhã, hoje, né? Mas na época eu ia orando, adaptando, sim. E esses 3 momentos, muitas vezes de meio-dia era a oração mais curta, mas era um momento separado para Deus, num local específico, né? Porta fechada, que nem Jesus diz em Mateus capítulo 6.
Não no meio da rua, né, para que todo mundo veja, não, mas aí em secreto, que Deus que vem em secreto vai recompensar. Em oração secreta, de joelhos, é dar graças a Deus, agradecer pelo que Ele fez de bom. Agradecer pelos livramentos, agradecer pelas bênçãos, agradecer pelas respostas às orações. A gratidão na oração tem um efeito no nosso cérebro que é incrível. Tem um neurologista, Dennis Bierman. Esse neurologista ele estudou bastante sobre a questão da influência da oração na mente, né? A gratidão ativa essa parte do nosso cérebro relacionada à razão, ao nosso senso crítico do certo e errado, a parte moral do nosso cérebro está bem aqui. O lóbulo frontal, no córtex pré-frontal, é uma partezinha ali que tem os neurônios que são responsáveis por isso, na testa, né? E quando a gente agradece, ela é ativada essa área, mas quando a gente ora, a gente também ativa. Vai mais sangue para essa região, ela vai sendo desenvolvida. E quanto mais, se a gente fizer as duas coisas, agradecer a Deus em uma oração, é muito melhor o resultado. Vai estimular o nosso cérebro. E ele, nos estudos que foram vistos, depois de 8 semanas, pessoas que não tinham o hábito de orar começaram a orar, o cérebro hipertrofiou, ou seja, ficou mais forte, maior. O tamanho dele ficou maior naquela região, ou seja, a capacidade de discernir o certo e o errado, de tomar escolhas, fazer escolhas certas, aumentou naqueles que oravam. Então, quando a gente está lá lutando contra o chocolate, eu não quero mais comer chocolate, e está difícil, o que a gente tem que fazer? Pedir um coração novo. É o poder de Deus. O que a gente não pode fazer, o que a gente pode fazer é fugir do chocolate, não comprar mais, não olhar, não se meter com o chocolate. Jogar fora o que tiver, tomar uma decisão. Mas aí pedir um coração novo. E orar. A oração para vencer qualquer mau hábito, qualquer vício, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. E orar, como Daniel recomenda, 3 vezes ao dia. E tem, inclusive, não é o único local da Bíblia que nós vemos esse princípio de orar 3 vezes ao dia. Porque deixa eu ver se eu encontro, em Salmos, o salmista lá, né, se não me engano, Davi, também fala em orar 3 vezes ao dia. Salmo. Agora eu não vou conseguir localizar o salmo especificamente. Mas, em resumo, o salmo ele diz assim: 3 vezes, que diz no caso de manhã, à tarde e ao meio-dia orarei. E me prostrarei, né, diante do Senhor. Algo assim. Então, orar 3 vezes ao dia. Novamente, repete o mesmo princípio. 3 vezes ao dia. Isso vai aumentar o nosso relacionamento, o nosso conhecimento de Deus, a nossa relação com Ele. E nos dará acesso a uma chave, é a chave, no caso, de acesso aos ilimitados recursos da onipotência, aos ilimitados recursos do céu. E por isso, novamente, esse livro vai mostrar a história de alguém que venceu muitos desafios, muitos problemas pela palavra de Deus. A minha mãe mostrou aqui, Salmo 55:17. Muito obrigado. É o texto ali. Então, Salmo 55:17. Nós lemos assim, né? De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. É um diálogo. Nós falamos, Deus responde. E não tem, aí novamente aquele neurologista, né, colocando, não tem algo que estimula de forma tão completa o nosso cérebro como a oração, que nos traz paz e ao mesmo tempo nos desperta para a ação correta. Ela libera no nosso cérebro vasopressina, é um hormônio, neurotransmissor também, noradrenalina ou adrenalina, né? Serotonina e dopamina. As 4 coisas em diferentes locais ativa tudo ao mesmo tempo. Não existe nada assim na medicina que se consiga essa ação
tão ampla. Existem algumas medicações, né, para depressão que mexem na serotonina. Tem outras que mexem na serotonina e noradrenalina. Tá? Elas alteram, né, de forma não natural. Isso a oração é algo que mexe de maneira não somente saudável, natural, mas é sobrenatural porque é algo de Deus. Confiança no poder divino. Oração, estudo da palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando para nós. Então, aliar as duas coisas é o fundamento para uma boa saúde. E aí muitos pacientes, muitas vezes, quando eu entregava, né, a lista, na verdade eram as vezes que eu ia escrevendo, né, eu colocava no final, né, a última, a oitava, né, a confiança no poder divino. Mas essa não devia ser a primeira? Pois é. Ela está aqui embaixo por quê? Porque ela é a base de tudo, como se fosse um edifício, é o fundamento. Muitas vezes a gente começa pelas outras, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo. Vai tentando colocar em prática, muitas coisas não dá certo. Mas aí a gente chega no ponto. Primeiro a gente aprende, né? Segundo Timóteo 3,16. Ensinar, repreender, corrigir e instruir. É o que a palavra de Deus faz. E a palavra de Deus dá o poder. Se Deus dá uma repreensão, se Deus dá por exemplo, como antigamente, uma varada, né? Pega uma varinha e dá um laço, né? Dá uma repreensão, dá uma varada. Ele oferece a solução. Então, por minha experiência, eu digo, depois que eu comecei a orar 3 vezes por dia, as coisas que eu não conseguia, que eram impossíveis para mim, Deus começou a agir, começou a me ensinar e começou a transformar a minha vida. Deus me livrou de muito problema e muitos maus hábitos, muitas coisas prejudiciais e tem me ensinado a cada dia novamente, seguindo, né, esse exemplo. E a história, né, desse livro mostra como coisas impossíveis ao ser humano Deus agiu. Né? Deus, por amor de um jovem, movimentou um país inteiro, né? Em diversas situações. Recomendo. Tá. E na minha vida, né? Quem me conheceu quando era mais jovem, né? A avó tá ali, ela sabe dizer. Eu sempre fui muito impulsivo, estourado. Era o neto mais briguento, assim, né? Respondão. Meu temperamento era terrível. Eu lembro uma vez até que um tio, o irmão da minha avó, né, o tio Werner, ele foi lá na nossa casa. Tinha o quê? Uns 12 anos por aí, 10, 12 anos. E eu era tão birrento, tão chato, que daí ele chegou e viu, mas você é desse jeito? Como é que eles aguentam você? Eu não lembro, ele falou algo nesse sentido. E aí aquilo me fez pensar, que horror. Daí eu comecei a tentar mudar, não deu certo. Aí depois que orando e buscando a Deus, estudando a Bíblia e deixando aquilo que me tirava o gosto da Bíblia, que era o quê? Os filmes, jogos de computador e celular, especialmente filmes e séries, Deus disse abstinência, né? Que nem o álcool, é coisa ruim, é abstinência. Aí eu comecei a ter gosto. Aí Deus começou a me transformar pela palavra. E aí, graças a Deus, eu posso dizer que hoje eu sou uma nova pessoa e tenho a cada dia, né, aprendido. Meu temperamento mudou completamente. Sou outra pessoa. E a paz que hoje eu tenho não vem de mim. Vem do Senhor Jesus. Ele é a minha paz. E é isso que eu quero compartilhar, né? E deixar aí aberto para perguntas, alguma contribuição, algum testemunho, alguém que gostaria de falar aí sobre esse assunto. Agora é o momento. Alguém já leu esse livro? Pode falar, Qual é Glaucio. o, qual é o livro? É, Você ergueu. Um milagre após o outro. Ah, não. Depois eu mando no grupo lá. Tá bom. Tem o testemunho no YouTube. Pode falar, Glaucio. É, essa semana eu tomei uma decisão bem importante, muito importante. Tem 2009, eu passei em concurso da Petrobras e trabalho na Petrobras desde aquela época. E quarta-feira, não, quinta-feira, eu pedi demissão.
E foi algo assim bem difícil, mas ao mesmo tempo foi algo com muita oração, pedindo a Deus para guiar. E enquanto eu fazia aquilo, assim, ao mesmo tempo estava me dando uma paz. Certeza que Deus está à frente, que os planos Ele está guiando. E, e é algo assim que quando eu fui e falei com o gerente, né? Aí ele daqui a pouco ele me chamou para falar com o gerente do ativo, né? E para ver se tinha certeza. Daí eu disse, eu não estou tomando uma decisão aqui de rompante. Foi uma decisão muito com muita oração. Eu fui e falei para eles, né? E eu tenho certeza que Deus tá à frente, porque o sentimento que eu tinha e que tenho é que quando tu ora e tu, tu, tu vê assim, as coisas vão acontecendo de uma forma que tu tem plena certeza que Deus tá à frente. Então traz paz. Amém. Tá. Deus seja Dá louvado aí pela. um pouquinho de medo, assim, uma dorzinha de barriga, mas é pelo novo que tu vai ter o que vem, né? Porque a gente está em São Paulo, Caraguatatuba, e nós estamos voltando para Rolante, que é a nossa terra natal. São 1.300 quilômetros. O porquê que a gente veio parar aqui? Porque meu marido também trabalhava na Petrobras. E tem 2 anos e um pouco mais que ele se aposentou. E eu, esse tempo todo, eu tentei todos os dias para voltar lá para o Rio Grande do Sul, que tem a Refap lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, trabalhei um mês inteiro, mês de janeiro lá, né, para voltar para lá. E não deu, não foi por falta de esforço meu. E daí agora, em maio, aparece uma loja lá em Rolante, loja de produtos naturais para venda, né? E como que apareceu essa loja? O meu marido que viu no status do corretor que vendeu a chácara, que a gente comprou uma chácara lá. E daí ele é uma pessoa que nunca entra, não sabia nem entrar em status assim do WhatsApp, né? Ele nunca entrava, aquele dia entrou por acaso, ele disse, não sei nem como é que eu cheguei naquele status. E ele viu essa, eu disse, foi porque era para tu ver essa loja. Foi por isso que Deus te direcionou. E daí a gente negociou e está negociando ainda, mas já tá certo. Essa loja de produtos naturais. Então é algo assim que eu coloquei na cabeça que eu vou usar para pregar o evangelho, né? Já começando com não abrindo aos sábados, que a loja abre aos sábados, e, e outras coisas que Deus vai colocar como sabedoria na minha cabeça para usar aquele lugar. E a loja fica atrás da igreja central de Rolante. Então, Deus à frente. Amém. Como Deus conduz, né? Muito diferente às vezes do que a gente imagina. Tal. Total. Nunca imaginava que meio do ano, esse ano, ia estar
pedindo demissão da Petrobras e comprando uma loja de produtos naturais. Então, vamos em frente. Amém. Que Deus abençoe, hein? Ao poder e que Deus responde, né, às orações. Tem alguém mais que tem algum comentar? Agora é o momento. Vou fazer alguma pergunta. Ou fariam os grilos, né? Cri, 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 cri. Então, pessoal, é uma alegria, um prazer estar com todos aqui durante essa jornada, né, das 8 leis de saúde. Peço que orem, que Deus conduza o que nós vamos seguir agora estudando, quais serão qual é o assunto, quais serão os assuntos, os tópicos, né? Faz um tempo que Deus tem tocado no meu coração para estudar o livro do Apocalipse. Meu plano inicial era, inclusive, estudar o Apocalipse, mas Deus direcionou para estudar as 8 leis de saúde. E nas 8 leis de saúde nós aprendemos, né, o desejo de Deus, o amor de Deus. O próprio Jesus, né, nos deu conselhos sobre saúde. Essas 8 leis de saúde foi o próprio Jesus que repassou por meio, né, de livros e materiais que deu para nós, né, para todos nós, para a humanidade. E o mesmo autor, Jesus, dessas instruções e orientações e conselhos sobre saúde, nos deu o Apocalipse, que no primeiro verso diz revelação de Jesus Cristo. Jesus é quem revelou o Apocalipse, porque tem uma importância, uma utilidade, um papel central nos nossos dias. E ao invés de medo, como nós acabamos de ver, Deus não quer que tenhamos medo do Apocalipse, mas que nós tenhamos confiança em Deus, para sabermos que Ele vai nos guiar, para conhecermos a Ele e termos a fé, a certeza de que Ele está nos guiando, mesmo nos maiores problemas. O Apocalipse, então, ao invés de ser uma fonte de medo, não, é uma fonte de remédio contra o medo. É um antídoto contra o medo, porque Ele vai nos mostrar a verdade, que é Jesus. Revelação de Jesus. Jesus está revelando o seu caráter no meio da história. Através da história, dos conflitos, Ele mostra os seus princípios e a sua paz. Como que os mártires conseguiram ser torturados, entregar a vida de formas tão terríveis, mas estar cantando em paz? Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então vamos buscar esse dom. Se Deus permitir, então, semana que vem, iniciaremos o estudo do livro do Apocalipse. Aí de uma forma mais interativa, não tão expositiva como foram as 8 leis de saúde, como era antigamente lá no Provérbios e Eclesiastes. Então estão todos convidados, peço que orem por esse projeto aí e que seja para nos aproximar de Jesus. Amém? Mais algum comentário? Alguma dúvida, alguma pergunta? Isso aí, Cris. Deus abençoe. Vamos lá. Então, vamos orar para encerrarmos aqui. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudar um pouco mais com os queridos nessa noite sobre o Teu caráter, sobre quem Tu és, mas o principal, Senhor, sobre a nossa confiança em Ti. Queremos confiar mais em Ti, queremos confiar em Ti, ter temor por Ti, o temor do Senhor, o temor do bem. Livra-nos do temor do mal, dá-nos o temor do bem. Queremos conhecer a Ti, crer em Ti, confiar em Ti. Aumenta-nos, Senhor, a fé, para que assim obtenhamos o poder necessário, a transformação do que nós não podemos mudar, mas contigo todas as coisas são possíveis. Esteja com cada um dos queridos, ajuda a conseguir fazer as mudanças necessárias, no que cabe a nós, fazer a nossa parte, mas confiar em Ti, para que o Teu poder, Senhor, opere aquilo que nós não podemos. Transforma o nosso coração, dá-nos um coração de carne, por favor. Tira o nosso coração de pedra e conduz essa nova etapa do estudo. Se for Tua vontade, venhamos a estudar melhor a revelação de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Até a próxima sexta. Tchau, gente. Tchau.
Tchau, Feliz tchau. sábado. Feliz sábado.